Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com o Sindifisco RS. Esse é um programa produzido e coordenado pelo Sindifisco do Rio Grande do Sul. Aqui nós discutimos semanalmente a economia, a política, os rumos do Estado e do país. No programa de hoje vamos entrevistar Vanessa Pipines. Ela é coordenadora do estudo Não é uma Crise, é um Projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Vanessa é doutoranda e mestre em educação pela USP. É também especialista em formação de professores, jornalista e bacharela em Direito pela Universidade Mackenzie. Também é integrante da campanha nacional pelo direito à educação. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite também a todas e todos que nos assistem nesse momento. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui para estar no nosso programa. Vanessa, podemos iniciar o nosso bate-papo pedindo que tu faça uma apresentação desse estudo que vocês fizeram e qual é a abrangência que ele tem, o que ele tratou sobre as reformas de Estado. Bom, muito obrigada pelo convite, Luiz, por estar aqui com vocês, trazendo resultados do nosso estudo e pautando, essa conversa, convidando também quem nos assiste a tomar pé e a acompanhar essa conversa conosco, Bom, o estudo não é uma crise, é um projeto, é um estudo que foi realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e que foi financiado, que teve apoio de uma outra organização, a ActionAid. Então, acho que no primeiro momento é importante mencionar que esse estudo, o estudo brasileiro, ele faz parte de um mapeamento de um estudo internacional que foi liderado pela ActionAid e que envolveu mais de 15 países, países como Libéria, Zimbábue, Nigéria, Gana, Vietnã, Nepal, enfim, um conjunto de países, e todos esses países investigaram os efeitos das políticas de austeridade que vêm sendo implementadas em seus respectivos países, Nós, aqui pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, contribuímos com o capítulo Brasil. O que é interessante mencionar para quem está nos assistindo agora é que em todos esses 15 países foram mapeados impactos das políticas de austeridade, impactos esses significativos em duas áreas sensíveis em especial, que é a área da educação e a área da saúde. E esses impactos, eles dizem respeito a desfinanciamento de políticas públicas, precarização do serviço público e duas questões muito importantes para nós hoje, no dia das e dos servidores, que é congelamento de salário, redução de salário, precarização das condições de trabalho dos servidores. Então, é muito interessante notar que esse estudo global, que envolveu mais de 15 países, ele apresenta resultados que são semelhantes, muito embora a natureza desses países, as realidades econômicas sejam muito diferentes. No nosso caso em específico, o capítulo Brasil, ele teve o foco, ele investigou 7 medidas de austeridade que foram implementadas a partir de 2016. Então, o nosso trabalho de pesquisa, ele vai fazer um mapeamento, uma reunião dos indicadores sociais que a gente consegue monitorar, acompanhar no começo do presente século. Ou seja, Luiz, a gente começa a fazer um mapeamento desses dados, desses indicadores sociais, e a gente percebe que de 2000, no começo dos anos 2000, até mais ou menos 2014, a gente verifica uma melhora significativa dos indicadores sociais. Então, o nosso estudo tem um primeiro bloco analítico, que faz esse mapa, que costura esse cenário de melhoria dos indicadores sociais. E aí a gente está falando de políticas estruturais e muito importantes para o Brasil, como a política de valorização do salário mínimo, como políticas setorizadas, como a substituição do Fundeb pelo Fundeb, do Fundef pelo Fundep, uma política educacional, e também mecanismos de transferência de renda, como o Bolsa Família, ou seja, uma série de fatores, de políticas públicas, também um cenário econômico favorável, que fizeram com que o Brasil avançasse em termos de diminuição da desigualdade de renda, de melhor distribuição de renda e avanços significativos em indicadores sociais que são muito importantes para a área da saúde e da educação.
O que a gente verifica, Luiz, é que a partir de 2015, mais ou menos, o cenário muda. E aí a gente começa a vivenciar, experimentar uma série de políticas econômicas que têm o tom, que são pautadas por uma agenda de austeridade. O nosso marco temporal é um marco político, o marco da impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e a partir desse marco político, a gente verifica uma série de medidas que estão em tramitação ou que já foram implementadas no Brasil e que tem uma tônica, que é uma tônica de redução de recursos, de precarização dos serviços públicos de forma geral, de avanço em orçamento, né, orçamentos obrigatórios, em vinculação orçamentária obrigatória. A gente percebe, a partir da análise dessas medidas, uma tônica de desmonte do Estado brasileiro e de uma precarização crescente do serviço público, né? Não é à toa que o título desse projeto não é uma crise, é um projeto que é uma referência explícita ao Darcy Ribeiro, né, que dizia exatamente que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, essas 7 medidas, elas têm camadas de articulação, elas têm características de complementariedade e, no final, a gente consegue identificar um projeto específico de desmonte de políticas públicas. Sim, é muito interessante o nome do trabalho de vocês, que não é uma crise, é um projeto, ou seja, é uma destinação obrigatória que os donos do poder, que assumiram o poder, querem dar. E eu também me recordo que começa lá com aquele projeto do ex-presidente Michel Temer, o Ponte para o Futuro, né? Mas talvez até inicie antes, lá com outras leis que foram sendo incorporadas à Constituição e que sempre tendem a tirar dinheiro do serviço público e das camadas mais empobrecidas da nossa sociedade. Foi isso que vocês identificaram? E também já te pergunto quais são essas 7 medidas. Perfeito, Luiz. Foi justamente isso que identificamos, né? Então, a primeira grande medida que nós analisamos foi a emenda 95, né? O teto dos gastos, que foi a primeira grande reforma do governo Temer. Então, a gente faz um histórico dessa medida, como que ela foi implementada, a toque de caixa, sem muitos debates, sem um amplo debate com a sociedade, né? Com sindicatos, enfim, com grupos de profissionais específicos. E aí é uma medida que vai dar o tom, de certa forma, das medidas que vieram na sequência, né? A emenda constitucional 95, ela vai congelar os gastos públicos por um período de 20 anos, então é importante a gente lembrar que não existe no mundo uma medida com as mesmas características do que a brasileira, né? Inclusive, a gente tem uma série de organismos internacionais que denunciam constantemente, né, a realidade que a gente vem vivendo no Brasil, o quanto que a limitação dos investimentos públicos também vem impactando na qualidade de vida e na garantia dos serviços públicos do povo brasileiro durante a pandemia, né? Então, a gente começa a nossa análise pela emenda 95 e aí a gente já consegue mapear uma série de impactos para financiamento especificamente da educação, né, Luiz, que é o nosso foco de estudo. Muito embora a gente consiga perceber que os impactos dessas medidas eles são semelhantes para as outras áreas sensíveis, né, como assistência social e a saúde. Mas, a partir da primeira medida analisada, a emenda 95, a gente parte para a segunda reforma do governo Temer, que é a reforma trabalhista, né? E aí a gente também já consegue identificar uma série de precarizações com relação a vínculo de trabalho, redução de remuneração dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, de forma geral, precarização das condições de trabalho. E o que é interessante a gente falar, Luiz, para quem nos assiste, é que essas duas medidas em específico, elas têm uma justificativa muito parecida, né? De que reduzindo direitos, reduzindo orçamento, a gente geraria crescimento econômico e garantiria crescimento, aumento de trabalho. E, na verdade, os nossos dados, as evidências que nós coletamos comprovam o contrário, né? Essas medidas que atacam os direitos sociais que estão previstos na Constituição e que reduzem direitos das e dos trabalhadores brasileiros não geram um crescimento econômico e muito menos novos postos de trabalho. A nossa análise, em seguida, vai para
a emenda do controle de gastos, a emenda 109, que é aquela que vai estabelecer os gatilhos, né? A partir do momento que os gastos públicos alcançam aí 95%, a gente tem uma série de entraves para os gastos do governo, né, do governo federal, dos estados e do município, o que vai implicar, de acordo com a nossa análise, em uma série de desfinanciamentos. Então, o que a gente observa é uma redução de investimento e de orçamento público das áreas sensíveis, né, que nós estudamos. A gente também fez uma análise breve de duas propostas de reforma tributária que estão em tramitação agora e que a gente precisa, tanto nos sindicatos, no movimento social, né, nos movimentos setorizados, estar de olho e acompanhar, que é a PEC 110 e a 45, que são as duas propostas de reforma tributária, e que, ao contrário também do que elas defendem, né, que seria avançar numa agenda de justiça fiscal, a gente percebe que não é o que acontece, né? A gente não tem esse resultado tão imediato a partir de uma análise da proposta que está em andamento nesse momento. A gente, no final do estudo, analisou a PEC 13, que naquele momento estava em tramitação e também foi aprovada a toque de caixa, que é aquela da desobrigação do piso obrigatório em educação, né, que é a PEC do calote. Então, a gente tem hoje no Brasil, para quem nos assiste, né, um investimento obrigatório em educação, o piso obrigatório, então a gente teve uma flexibilização, o que gera para a parte da educação, para a área da educação específica, um descrédito, né, e um risco ao Instituto do Piso Obrigatório de Investimento, né? E, por fim, Luiz, a gente tem também uma análise da reforma administrativa, né, a PEC 32, que também está em tramitação, já foi bastante debatida, vem sendo debatida, e que hoje é um dos principais riscos para as servidoras e os servidores da educação. Então, em linhas gerais, a gente consegue identificar que todas essas medidas, elas têm camadas de articulação, então, assim, elas estão, de certa forma, muito bem engendradas, né? Elas estão alinhadas, e no campo da educação em específico, a gente percebe alguns impactos gerais e alguns impactos mais específicos. Em termos gerais, a gente está falando de um risco ao orçamento, ao financiamento da educação como um todo, e em termos mais específicos, a gente percebe uma precarização do trabalho docente. Então, a gente está falando de precarização de vínculo de trabalho, a gente está falando da precarização de condição do trabalho dos professores, né, em sala de aula, uma precarização do trabalho docente, e aí também alguns riscos como a liberdade de cátedra, que também é uma garantia constitucional, né, dos professores brasileiros, enfim. Então, Luiz, acho que é importante a gente explicar, né, assim, partilhar com quem nos assiste, que essas 7 medidas elas têm um impacto significativo para as políticas públicas como um todo, especialmente para as áreas sensíveis, né? Saúde, assistência, educação, que já vem experimentando os efeitos desse desmonte desde 2016. Sim, e acho que podemos acrescentar nessa lista também de saúde e educação, podemos acrescentar a ciência, que acabou de perder, por decisão do Congresso, 640 milhões em recursos destinados a pesquisas e outras áreas, né? Como é que vocês visualizam esse avanço sobre o orçamento do país, dos liberais? E como é que isso se concretizou? Essas medidas, elas foram todas casuais ou elas foram concatenadas e pensadas antes? O que a gente acompanha aqui na nossa agenda de incidência, e também o estudo nos permite compreender, né, essa leitura de cenário, é que essas medidas elas não são isoladas, né, Luiz? Acho que isso também é uma questão importante para a gente conversar, né? E a própria abertura do nosso estudo, ela já traz um pouco desse tom, que essas medidas elas são muito representativas de setores econômicos e setores da elite brasileira muito determinados, né? De setores que defendem o desmonte do Estado, que defendem uma precarização cada vez maior das políticas públicas e das áreas sociais. É interessante notar, Luiz, e durante todo o trabalho de pesquisa, de entrevistas para a realização desses cadernos, a gente percebe que existe um discurso
hegemônico, né? Um discurso, de certa forma, que não é questionado, né? De que o problema do Brasil seriam os direitos sociais, né? E que o problema do Brasil seria a Constituição Federal. Então, veja só, a gente está falando aí, né, de uma luta histórica do povo brasileiro que constitucionalizou direitos básicos como a proteção social ao trabalho, a proteção à maternidade, a proteção à criança e adolescente, uma educação pública universalizada de qualidade, saúde pública universalizada de qualidade. Então, a gente tem um resultado dessa luta histórica garantida na Constituição Federal, porém, desde 1978, a gente tem enfrentado diversas outras lutas para implementar essas políticas. E, Vanessa, acrescentando o que tu estás dizendo, chegou a ser pensada pelos liberais uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que não caminhou, não andou, que era para desmanchar totalmente esse estado de bem-estar social que a nossa Constituição de 88 abarcou, né? Perfeito. Então, assim, a gente vem experimentando, né, uma luta, né, é uma luta mesmo de muita intensidade para fazer valer, para garantir a implementação dessas políticas públicas que foram previstas na Constituição Federal. E temos enfrentado grandes retrocessos, né? O nosso recorte temporal do nosso estudo já demonstra isso, Luiz. Então, a gente percebe que de 2015 até o momento que a gente está hoje, né, 2021, a gente vive um outro momento político, um outro discurso, outras agendas econômicas que vêm ganhando força, e o que é interessante a gente também trazer para a nossa conversa é que essas medidas econômicas elas não foram vitoriosas nas urnas, elas não foram vitoriosas nas eleições majoritárias, né? Elas foram implementadas a toque de caixa depois desse marco político que eu mencionei, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Então, desde então, a gente vem vivendo uma série de medidas que estão alinhadas a grupos econômicos muito específicos, né, a um interesse de desmonte do Estado brasileiro e do pouco que conseguimos avançar em termos de bem-estar social. Porém, o que é mais interessante, Luiz, assim, a sua pergunta é muito importante, né, porque ela nos ajuda a jogar a luz para esses grupos de interesse, que essas medidas não são isoladas, elas estão articuladas, elas são representativas, mas o mais importante, né, é que esse discurso não encontra eco na realidade, né? Então, quando a gente olha para os dados objetivos que a gente tem, então, assim, os servidores e as servidoras não são o peso do Estado brasileiro, eles não são responsáveis pelo problema econômico e social que nós temos vivido hoje, muito menos a implementação e a garantia dos direitos sociais, né, do povo brasileiro. Então, eu acho que é um discurso, infelizmente, que ainda é muito hegemônico e que a gente precisa cada vez mais garantir espaço para que a gente possa debater, questionar, trazer outros dados e, como o nosso estudo diz, defender uma política econômica que defenda a vida e não a morte do povo brasileiro. Durante a pesquisa e o trabalho que vocês fizeram, vocês chegaram a identificar se havia, já que o estudo é abrangente e tem entidades também de outros países, que havia alguns organismos internacionais de interesse por trás dessas propostas? O estudo internacional, e aí eu já quero fazer um convite, Luiz, assim, que todos os cadernos, todos os estudos, eles estão publicados no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, campanha.org.br. Então, lá, quem tiver interesse em conhecer o trabalho na íntegra vai poder acessar tanto o estudo brasileiro como o capítulo internacional, o estudo internacional, né? Inclusive traduzido para o português. E esse trabalho, ele nos mostra que existem alguns atores internacionais que também estão nessa agenda. Então, o estudo internacional ele vai identificar que o discurso de corte, né, de orçamento, de austeridade, de congelamento de salários, de cortes salariais, ele está muito alinhado a uma bandeira, a uma estratégia do FMI, né? Então, são medidas internacionais que, em cada um desses países, assumem uma característica própria e uma escalada própria, né? E aí o estudo internacional, ele dá conta de traçar esse panorama. Eu convido todas e todos que quiser aprofundar melhor a acompanhar, né? O que é importante
importante a gente trazer do capítulo Brasil é que a gente também identifica a presença desse discurso internacional do FMI, da necessidade da defesa das políticas de austeridade, da limitação dos gastos públicos, né, e das políticas de corte, né, em contramão com o que a gente vem defendendo, né, na realização do estudo, que é o investimento, especialmente no cenário agravado pela pandemia, de investimentos sociais, investimentos públicos em áreas sensíveis, como educação, saúde, assistência social. Você está assistindo aqui na TV Urbana o programa Sindicato em Ação, entrevistando hoje, com muito prazer, a pesquisadora, jornalista, professora, multitarefas com um currículo sensacional, Vanessa Pipines. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes vamos ouvir as notícias da semana com a jornalista Fabiane Flores. Vamos rápido e já voltamos para continuar o nosso papo aqui com a pesquisadora Vanessa Pipines. Oi, LAC! Telespectadores aqui da TV Urbana, vamos conferir agora as notícias da semana. Governo sanciona a lei que prorroga isenções do ICMS por 15 anos. Congresso promulga aumento de repasse de tributos a municípios. Com quitação do 13º de 2020, mais um passivo é regularizado. Petrobras anuncia novo reajustes dos preços da gasolina e do diesel para distribuidoras. Tensão econômica no país pode ter afastado outros interessados na Sulgás. Empresa que comprou Sulgás por R$ 927,8 milhões já enfrenta polêmica de concentração de mercado. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê? Voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com a pesquisadora Vanessa Pipines sobre
o que é considerado um grande projeto de destruição dos direitos sociais no Brasil e que está contido num estudo que ela coordena em todo o Brasil e também junto a alguns organismos internacionais, que mostra que há um planejamento, que há um pensamento de destruição do Estado brasileiro. Vanessa, vamos abordar agora a reforma administrativa que ainda está pendente no Congresso Nacional e que ainda não teve, parece, para sorte nossa, os votos necessários e suficientes para aprovação, já que precisa de uma PEC, 2/3 de votos, né? Vamos abordar isso. Vocês também abordaram nesse trabalho a reforma administrativa. Qual é o ponto de vista de vocês? Perfeito, Luiz. A reforma administrativa ela é um grave risco, né? Ela é um grave risco para a garantia do serviço público que atende a população na ponta. Então, é importante também a gente trazer para essa conversa, né, que a gente está falando do atendimento dos direitos básicos da população nos municípios. Então, a gente está falando do posto de saúde, da escola, né, do CRAS, do CREAS, da política social como um todo que estão nos municípios, que fazem o atendimento dos direitos básicos da população. Então, primeiro eu gosto sempre de começar a dialogar com uma pergunta como essa, lembrando quem nos assiste que a gente está falando que o que está em risco aqui hoje é isso, né? A PEC ela traz dois riscos muito significativos que dizem respeito tanto à fragilização das condições de trabalho dos servidores e das servidoras, como também, em última análise, de uma fragilização e, possivelmente, na interrupção dos serviços públicos, né? A gente está falando de efeitos cascatas, a gente está falando de uma PEC que vem mesmo para desmontar o serviço público brasileiro. Na área da educação, especialmente, a gente tem uma análise que diz respeito mais à condição de trabalho das e dos professores. Então, é importante lembrar que a maioria das professoras, aí eu estou falando no gênero feminino mesmo, porque somos maioria, né, nas trabalhadoras de educação. Então, a maioria das professoras trabalha na educação pública, então, com vínculos de trabalho que muitas vezes também são terceirizados, né, também são precarizados, que enfrentam situações de trabalho que são muito difíceis, e a PEC representa para as trabalhadoras da educação um risco muito significativo no que diz respeito ao vínculo, né, à condição de trabalho, a direitos históricos que foram conquistados, a proteção do trabalho dessas trabalhadoras em educação, e quando a gente precariza o trabalho de professores, a gente tem impacto também em cascata, né? É importante a gente lembrar aqui que o Brasil não é um dos países que mais investe em servidores, né? Então, essa ideia de que como até mesmo o ministro já se referiu aos servidores e às servidoras como parasitas, ou essa ideia de que o Estado brasileiro é inchado, ela é mentirosa, ela não encontra eco na realidade, né? Os países da OCDE, por exemplo, eles investem 2,2 vezes a mais em servidores e servidoras do que o Brasil. Então, assim, é um investimento muito maciço. O Brasil não é um país que tem um inchaço em relação aos servidores e servidoras públicas. O estudo ele traz detalhes sobre isso, né, dando panorama, e a realidade das professoras também não difere desse universo, né? Vale lembrar que as professoras brasileiras elas recebem, em média, menos do que outros segmentos profissionais com a mesma qualificação, o mesmo cargo técnico, né, o mesmo nível técnico. A gente tem uma meta específica do Plano Nacional de Educação, que é a nossa maior diretriz, né, para a área da educação, sobre valorização das professoras, né, dos trabalhadores como um todo da educação, que estamos ainda muito distantes de alcançar, porque a média salarial das professoras brasileiras ainda é muito inferior, tanto dentro do Brasil, né, quando a gente compara com outros cargos com a mesma capacitação técnica, quanto a média internacional. Uma proposta como a PEC 32, ela significa, como eu dizia para você, um risco significativo no que diz respeito à proteção dessas servidoras, né, a proteção dessas trabalhadoras, a garantia de condições de trabalho básica para essas profissionais, e tem também um risco que a gente mapeou, Luiz, que é muito importante e que é estratégico, né? Um direito estratégico para as profissionais de educação, que é a liberdade de cátedra. Então, a PEC ela traz uma série de precarizações
e de possibilidades de terceirização, de interrupção de contrato, que podem, em última análise, provocar situações como perseguição de professores que, eventualmente, desejam assumir a sua prática pedagógica, na sua prática pedagógica, temas que são importantes e que pode, em razão, né, da sua prática pedagógica, ser perseguido, ser afastado das suas funções, enfim. O que a gente verifica em relação a essa medida específica é que tanto a condição de trabalho das professoras fica muito prejudicada, como também a proteção da prática pedagógica, né, a qualidade da prática pedagógica, a liberdade de cátedra, e como um todo, o direito à educação fica em risco. E quando a gente fala que o direito à educação, o direito das e dos estudantes brasileiros à educação pública de qualidade fica em risco, é porque, além da perseguição de um desmonte dos direitos trabalhistas das servidoras, a gente verifica também um desmonte de toda a política pública, uma fragilização no atendimento. E é aí que o risco especial para a educação é evidenciado, né? Sim, numa das etapas do trabalho, vocês identificaram também uma pressão do setor privado e uma interferência do setor privado nas políticas públicas das escolas, do ensino. Gostaria que tu abordasse um pouquinho essa etapa do trabalho. Essa pergunta é muito interessante, Luiz, e obrigada assim, por dar a oportunidade para a gente conversar também sobre isso, né? Porque o estudo como um todo, ele mostra para a gente que o discurso da austeridade, ele vem muito atrelado a uma solução fácil, né? Aquela ideia de que cortar direitos, enxugar Estado, diminuir políticas públicas, fragilizar serviços públicos, seria uma solução, e aí a solução subsequente imediata apresentada é sempre a privatização. Essa ideia também falaciosa de que o privado é mais eficiente, de que o privado apresenta melhores resultados. E aí, na área da educação como um todo, a gente já tem um conjunto de pesquisas consolidado na área que nos mostra exatamente o contrário, que quando a gente avança numa agenda de privatização da educação, a gente percebe uma piora da prática pedagógica, piora de desempenho, uma qualidade, né, de educação, uma qualidade de ensino-aprendizagem que é inferior a oferecida pelo serviço público. E aí a gente percebe também que essas medidas, como um todo, elas vão abrindo pequenas brechas, pequenas possibilidades para que a agenda da privatização avance, né? A PEC 32 também traz alguns elementos nesse sentido, né? De sublocação do público, ampliação de possibilidade de privatização, o que, na verdade, a gente percebe no nosso estudo é que esses dois discursos, né, o discurso da austeridade e o discurso da privatização, eles estão muito presentes, muito alinhados em todos esses conjuntos, em todo esse conjunto de medidas analisado, né? E aí, assim, mais uma vez, o que a gente verifica, Luísa, é que assim, o que a gente está falando aqui é de um risco significativo ao direito à educação, né? É isso que está em risco. A gente está falando de um risco para o futuro das e dos estudantes brasileiros, né? A gente está falando de um risco ao que, historicamente, o povo brasileiro lutou para defender, né? Para implementar em forma de políticas públicas nacionais, e a gente vê isso ser desmontado com uma velocidade que é assustadora. Nós estamos conversando aqui no programa Sindicato em Ação com a professora, jornalista, pesquisadora e especialista em várias áreas, Vanessa Pipines. Ela faz parte de um estudo nacional e internacional que abordou a crise brasileira e com o sugestivo título de Não é uma crise, é um projeto, que é uma frase bastante importante o Darcy Ribeiro era sociólogo, né? Sociólogo, antropólogo, pensador da educação. Sim, tive o prazer de entrevistá-lo. Já estou velhinho. Espetacular, espetacular. Mas, Vanessa, o contingente de mulheres que trabalham na saúde pública são enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicas também, mas é enorme, e na educação também é enorme, e até nas redações de jornais também o contingente maior em quantidade é o de mulheres. E eu gostaria que tu abordasse esse aspecto também das mulheres negras, nesse processo de desmonte do Estado e de desmonte da ajuda
aos menos favorecidos? Ótima pergunta, Luiz, porque você me dá a oportunidade de também falar um pouco sobre o segundo caderno desse estudo. Então, o estudo não é uma crise, é um projeto, ele é composto nesse momento por 2 cadernos, um caderno principal que traz uma análise verticalizada de cada uma dessas 7 medidas que a gente conversou. Então, além desses impactos que a gente pôde trazer e compartilhar com quem está nos assistindo, existem outros que estão lá. E a gente tem um segundo caderno que faz uma análise a partir dos marcadores de raça e gênero. E aí é muito importante a gente trazer esse resultado, né? Que quando a gente olha para esse conjunto de medidas, os autores, os outros economistas, os interlocutores, outros pesquisadores com quem a gente dialogou para a produção desse estudo, eles têm uma máxima que eu acho que é muito interessante, né? Que a austeridade ela não é neutra em termos de gênero e ela é racista. Isso significa dizer que as políticas de austeridade, essas políticas que desmontam as políticas públicas e as políticas sociais, né, e atacam o serviço público brasileiro, elas prejudicam com maior ênfase as mulheres, especialmente as mulheres negras. Então, do que a gente está falando nesse estudo? As mulheres são maioria entre as profissionais da educação, como você mesmo mencionou. Quando a gente precariza salário, e tem uma coisa muito interessante, Luiz, que a gente conseguiu mapear no nosso estudo, que mesmo dentro da educação, as mulheres têm salários inferiores aos dos homens. Então, elas ocupam cargos que não são os cargos de gestão, muitos dos cargos de gestão são ocupados por homens, as mulheres têm uma média salarial inferior, menos valorizada, né, digamos assim. Então, apesar dessa diferença, quando a gente olha para essas medidas de reforma do Estado, a gente percebe que as mulheres, em especial, elas são atingidas de forma diferente dos homens. Então, quando a gente está falando que as medidas de austeridade elas não são neutras em termos de gênero, a gente está falando que as mulheres trabalhadoras da educação elas sofrem mais esse impacto na sua proteção salarial, na proteção dos seus direitos trabalhistas, no valor da remuneração que elas recebem, mas a gente também está falando, Luiz, de um efeito cascata. A gente está falando do atendimento das mães, que é precarizado, porque, veja bem, se a gente está falando que não só a proteção das servidoras é fragilizada, mas como toda política pública, como todo serviço público é fragilizado, interrompido ou descontinuado, a gente está falando que aquela mulher, aquela mãe, né, aquela mulher que é responsável por um núcleo familiar, ela também tem o seu atendimento, o seu direito prejudicado na ponta. E aí a gente tem também um cenário, um resultado que é muito perverso, e que é consequência, né, que é alinhado ao racismo estrutural, que estrutura mesmo as relações sociais no Brasil, e as mulheres negras, por estarem numa situação que historicamente as torna mais vulneráveis e mais dependentes dos serviços públicos como um todo, acabam sendo as mais prejudicadas. Então, o segundo caderno do estudo, que também está disponível para ser baixado, lido, circulado, ele traz dados e resultados que são muito importantes para a gente pautar nas nossas conversas, né, de disputa dessa agenda, de disputa dessa política econômica, mas também para a gente ter a defesa desses serviços públicos, porque na ponta são as mulheres negras as mais vulnerabilizadas, as que mais são prejudicadas. Com relação às estudantes e aos estudantes, esse cenário não é diferente. Aí eu vou dar um exemplo para você, Luiz, assim, para quem nos assiste. A educação de jovens e adultos, a EJA, é a modalidade de educação, né, no nosso país que mais reflete as desigualdades estruturais e históricas do Brasil. Porque quando a gente olha para os dados da EJA, a gente identifica que 72% dos estudantes são estudantes negros. São estudantes que, em algum momento das suas trajetórias educativas, tiveram o seu direito ao acesso à permanência à educação negado. A política de EJA, portanto, ela é essencial, ela é determinante para a gente superar essas desigualdades sociais que são históricas. Se a gente olha só para a EJA, por exemplo, que é o segmento educacional que mais atende esses alunos que eu mencionei,
a gente tem que somente 2019, só no ano de 2019, né, se a gente pegar aí 2, 3 anos depois da promulgação da emenda do teto dos gastos, da emenda 95, só em 2019, no ano de 2019, a EJA só recebeu 3,6% do valor de orçamento aplicado em relação a 2011. Eu separei esse dado na minha colinha para trazer para vocês, porque é assustador. Assustador, Vanessa, assustador, incrível isso. E aí, assim, esse é um exemplo de o quanto que as políticas públicas, que são essenciais para a gente superar essas desigualdades, que são estruturais históricas no nosso país, elas vêm sendo desmontadas. O segundo exemplo que eu queria rapidamente trazer para a nossa conversa é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, que atende mais de 40 milhões de estudantes da educação pública e que é essencial para a gente garantir nutrição para os nossos estudantes, né? Então, eu estou falando de condições de aprendizagem, de uma alimentação nutricional, né? De garantia da saúde desses estudantes. Entre 2017, anotei também o dado para a gente conversar, entre 2017 e 2019, o PNAE perdeu 200 milhões de reais. Então, a gente está falando de uma política que atinge a vida desses estudantes, que precariza as condições de trabalho. Então, quando a gente hoje olha, né, para toda a educação pública brasileira, a gente tem que a maioria, de acordo com o censo, é composta por estudantes negros. Então, a gente tem que o desmonte dessas políticas públicas, aí todos esses dados que são de diversas camadas, diversos aspectos, que estão reunidos nesse caderno, eles nos permitem compreender que essas políticas de austeridade, que são perversas e que desmontam o Estado brasileiro, eles não atingem a população de uma forma democrática. Eles representam, sim, um risco muito grave para a nossa democracia, para a cidadania como um todo do povo brasileiro, mas quem é a população mais atingida por essas medidas é especialmente as mulheres e também as mulheres negras, a população negra, que são os segmentos, são os estratos sociais que historicamente são vulnerabilizados. Então, o debate que a gente quer fazer a partir desse caderno é falar sim sobre o orçamento, falar sim sobre essas políticas de desmonte do serviço público brasileiro, de precarização das políticas públicas, mas também dar espaço nessa agenda para falar de quem mais sofre. E quem mais sofre são as mulheres, a população negra como um todo. Vanessa, quais são as conclusões que o trabalho chegou? Tem alguma recomendação, alguma coisa nesse sentido? Perfeito, muito bom poder avançar na nossa conversa com essa pauta, né? Porque o estudo como um todo ele está composto por 3 blocos, então a gente fala de contexto, a gente faz uma análise pormenorizada das medidas, mas a gente termina com recomendações. E entre as recomendações que o estudo apresenta com relação à educação específica, né, a gente tem uma defesa incansável do Plano Nacional de Educação. Infelizmente, ainda estamos muito distante do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, então é importante que a gente sempre paute isso, né, da garantia e da defesa da vinculação orçamentária primária, né, assim, dos gastos primários, os gastos obrigatórios, especialmente em educação. Então, não podemos negociar, não podemos retroceder nessa agenda. E, como um todo, o estudo também se propõe a fazer um convite para a sociedade como um todo, né? Que a gente debata cada vez mais política econômica, que a gente possa ampliar esse debate para outros círculos, para que a gente possa chamar a atenção dessas medidas que vêm acabando, né, que vêm prejudicando como um todo as políticas públicas, que tem impactos também no movimento sindical, que é uma conversa longa, a gente poderia fazer aqui, mas os impactos também são significativos no movimento sindical, que a gente possa ampliar. Então, uma das recomendações é que a sociedade civil também esteja presente nesse debate, que a gente possa acompanhar cada vez mais o debate de política econômica, promovendo círculos e rodas de conversa nos sindicatos, nas universidades, nas escolas públicas, no movimento social. Por fim, o estudo também está muito alinhado a outras organizações parceiras, como a plataforma DESCA, a Coalizão Direitos Valem Mais, aí fica o convite para conhecer o trabalho dessas outras organizações, que é pela revogação do teto dos gastos,
pela defesa das políticas públicas e do financiamento adequado para políticas públicas de qualidade. E, por fim, a gente é intransigente na defesa de uma política econômica que defenda a vida da população brasileira e não a morte, como, infelizmente, a gente tem visto nesse cenário de pandemia, e ainda estamos muito longe de estarmos prontos para o cenário pós-pandemia, né? Os desafios sociais como um todo e educacionais que temos pela frente são significativos, e a gente precisa de políticas públicas de qualidade que dê conta desses desafios. Sim. Bom, ótima conversa com a pesquisadora, jornalista, professora, muitos conhecimentos, que é a Vanessa Pipines. Vanessa, muito obrigado. E aonde que a gente pode ler, o nosso público pode ler esse trabalho, Vanessa? Pode repetir para nós? Posso sim. Mais uma vez, em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, agradeço o convite, Luiz, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, conversando, divulgando esse trabalho. Os 2 cadernos estão disponíveis no site da campanha, que é campanha.org.br. Lá os interessados, as interessadas também podem acessar o estudo internacional que a gente mencionou, traduzido em português, e conhecer melhor os dados, né? Então, a gente fica à disposição para outras conversas. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos, Vanessa. Muito obrigado pela gentileza. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa Sindicato em Ação. Na semana que vem nós voltamos com mais uma entrevista, sempre de interesse público, sempre na defesa do servidor público e do serviço público e na defesa daqueles que mais necessitam na nossa sociedade de apoio, que são os mais pobres, os desfavorecidos, né? E contra, também, Vanessa, me incorpora a tua manifestação, ao teu discurso contra o teto de gastos, contra essa política que cerceia o crescimento do país e em defesa da Petrobras também. Mas a Petrobras pública, Petrobras para os brasileiros, não para os acionistas. Vanessa, muito obrigado, e a semana que vem nós voltamos com mais um Sindicato em Ação. Até lá. Muito obrigado. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê?
Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê?